ele traz um texto resumido que eu fiz hoje, com base numa discussão. Uma discussão não, eu presenciei uma rápida conversa no WhatsApp, e essa conversa que não me dizia muito respeito chegou na questão do salário dos políticos, e aí eu me lembrei, né? Me lembrei do que mais me importuna nesse nosso país. O salário deles junto com o que eles recebem, né, numa desproporção dantesca, gigantesca, né? Então temos lá, eu coloquei como o absurdo da pútrida política vampírica brasileira, né? E que, para vocês terem uma noção, os fatos, eu vou resumidos aqui, vocês podem ler depois se quiserem, né? Nós temos uma média de 550 políticos dentre deputados federais e senadores. Estou jogando apenas com eles. Um pouco mais de 500 deputados federais e 80 e poucos, 85 senadores. Somando, eu joguei uma média de 550, são mais. 550 pessoas, políticos. Por mês eles recebem um salário de quase 35 mil brutos, adendos, penduricalhos de gabinete, etc. e tal, que chegam a uma média de 110 mil, 120 mil por mês. Ao somar isso, que daria uns 150 mil. 150 mil por mês. É mais. Esse valor eu chutei por menos, tá? É mais que isso. Vocês vão ver por quê. Por ano, então, assim, por mês, são 88 milhões por mês pagos para cada um desses políticos. Por mês. Desculpe. 88 milhões pagos para todos esses 550 políticos num mês. Por ano, isso descontando o 13º e o 14º salários, né, que eles têm direito. Não sei porquê, mas eles têm direito. Por ano, 12 meses, o valor que nós damos, que a população toda dá, pagando impostos e tudo mais, pagando esses políticos que são servidores do povo, totalizam uma média de 1 bilhão e 56 milhões ao ano, apenas para esses 550, 580 políticos, por ano. Então é por isso que existem as rachadinhas, é por isso que o Tiririca está no terceiro mandato e nunca desiste de se reeleger, de se recandidatar, né? Os fatos concretos estão em links que eu deixei aqui. Eu vou direto para o link, porque aí vocês saberem de onde vêm as fontes, né? Esse texto aqui da CNN de 2022, março, falando da distância da realidade com relação ao salário deles, né? Então tem aqui o valor, né? 33.763 brutos para cada um por mês, verba de gabinete em torno de 100 mil, eu falei que era mais, né? Mas calma aí. Auxílio moradia não está somado, agora eles somam mais 4.200. E o reembolso de despesas médico-hospitalares e cota para exercício de atividade parlamentar variáveis não entram nessa conta. Portanto, ultrapassa os 150, 160 mil reais por mês para cada um deles. Um brasileiro, um trabalhador brasileiro, cujo salário possa ser mínimo 1.200 para um pouco mais, 1.500, 2.000 no máximo, que é a grande média, ele pode nascer, viver, constituir uma família, morrer e jamais conseguir juntar nem, eu vou ser cruel, mas nem um décimo de um salário mensal deles, que seriam 150 mil, um décimo seriam 15 mil. Ele pode morrer e não ter esse dinheiro em conta. Pode estar endividado, inclusive, e pode perder a moradia. Então nós estamos falando de um salário mensal para alguém, um vampirismo de primeira, né? Se é que existe isso, de primeira, de segunda, mas um vampirismo de alta vampiridade, né? Em que eles ganham, um deles só como exemplo, 150, 160 mil por mês, e muitas famílias brasileiras não somam esse valor desde o nascimento à morte dos mantenedores da família, que sejam o pai, a mãe ou ambos, e às vezes adolescentes também.
Então, voltando aqui na minha revolta que está explicada e referenciada, né? Então temos aqui essas informações. Tem mais uma outra aqui que eu abri, que é só para vocês terem noção. Existem muitos países corruptos e vários níveis de corrupção. O Brasil, eu não lembro qual a classificação, 89º lugar, algo assim. O Líbano, país dos quais vieram meus pais, ele é o dobro, por exemplo, de corrupção. Né? Se o Brasil está em 89º, não, aliás, é o contrário, né? O Líbano está em 150, alguma coisa assim, de corrupção, e o Brasil desce para 89º, algo assim. Então, o Líbano, por exemplo, tem o dobro de corrupção do que o Brasil é. Mas muitos países africanos, né? Eles têm um alto índice de corrupção também, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês este álbum de quadrinhos que eu recebi da editora Script, de dois autores que são da Guiné Equatorial. Eles não moram mais lá, mas eles denunciam esse ditador de lá, um país rico da África, cuja população é muito mais pobre que muitos outros povos de vários países. Né? Então ele é rico, o país é rico e a população extremamente pobre. Ditadura, corrupção, ditadura com corrupção, corrupção com ditadura. Né? Claro, muitos países da África são assim, mas o Brasil, ele pode não ser um país que esteja nesse nível, ele não é. Mas ele está muito longe de ser um país também com pouca corrupção. Não importa que governo, de vários governos para cá, a corrupção foi se alastrando e ampliando. Né? E aí a Suécia. A Suécia é um outro mundo. Então é só para ter um exemplo de que eles têm. Não, essa é uma última matéria que eu ia mostrar rapidamente. A Suécia tem. Os políticos não têm um salário alto, não aumentam o próprio salário, dormem em kitnet e, enfim, eles são quase que seres humanos normais como a grande população, enquanto aqui os nossos políticos são deuses perto da população. E aí, para finalizar, eu deixei esse link da Suécia, deixei o link do vídeo também, tem um vídeo que fala de como vivem os políticos na Suécia, e essa última notícia recente em que querem manter os fóruns privilegiados, não acabar, né? Querem manter, garantindo a impunidade de quem é presidente para sempre, né? Então ele deixa de ser presidente, acaba o mandato e ele fica impune para todo sempre. É isso.